Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor Guilherme e vamos para mais um Direto ao Ponto, que é um quadro aqui no canal onde eu busco trazer algumas curiosidades bíblicas. E hoje respondendo a seguinte pergunta: por que na Bíblia protestante existem menos livros do que na Bíblia católica? Não sei se você já se fez essa pergunta em algum momento da sua vida. Para você que não sabe, a Bíblia protestante é composta por 66 livros e a católica por 73. São 27 livros no Novo Testamento de ambas as Bíblias, só que no Velho Testamento, a Bíblia católica tem 7 livros a mais. São esses livros do livro de Tobias, de Judite, de 1º e 2º Macabeus, da Sabedoria, o livro Eclesiásticos e o livro de Baruque. São livros considerados deuterocanônicos porque não faziam parte do cano original da Bíblia hebraica dos judeus na Palestina. A maioria desses livros foram escritos numa faixa de 2 séculos antes de Cristo e eles foram incorporados à tradução da Bíblia latina pelo biblista São Jerônimo, que originou a Vulgata Latina, a mando do Papa Dámaso I no século V, que preservou e popularizou esses escritos. No ano de 1546, 8 de abril, na 4ª sessão do Concílio de Trento, que foi um movimento contra a reforma para tentar conter, de certa forma, a reforma de Martinho Lutero, e esse concílio estabeleceu um decreto em que todos deveriam aceitar esses livros deuterocanônicos como genuinamente canônicos e sagrados. Quem assim não o fizesse deveria ser considerado anátema ou até mesmo banido, morto, como alguns relatos indicam. O fato é que a Igreja Católica preservou esses livros durante todos esses séculos até hoje. Existem alguns motivos para nós protestantes termos dificuldade de entender esses livros como inspirados. Nós entendemos que esses livros podem servir de fontes históricas, mas jamais de fatos históricos ou canônicos ou inspirados, por 3 motivos básicos. O primeiro eu já citei, é justamente pelo fato de que eles não faziam parte do cano original da Bíblia hebraica dos judeus. O segundo é que nem Jesus nem os apóstolos citaram esses livros, e os apóstolos citavam por várias vezes os profetas do Velho Testamento e os livros, direto ou indiretamente. E eu não sei se você sabe, um dos critérios para se manter o livro na Bíblia é a apostolicidade. O que significa isso? Livros que foram escritos por pessoas ligadas a Jesus ou aos apóstolos. É por isso que o livro de Judas está lá até hoje. Talvez o grande motivo de nós termos a dificuldade, nós enquanto protestantes, de aceitar esses livros como sendo inspirados é justamente os ensinos contraditórios com o restante das escrituras, como por exemplo a doutrina do purgatório. No livro da Sabedoria, no capítulo 3, versículo 6, está escrito que os justos que morrem, eles são como ouro provado no fogo e recebidos como holocausto. Bom, isso contradiz, de certa forma, o que está escrito em Hebreus 9, 27 e 28, que diz que ao homem é ordenado morrer uma só vez para que depois disso enfrente o julgamento. Assim como Cristo morreu uma só vez para tirar o pecado de muitos. O que nós entendemos é que depois da morte vem o juízo, ou seja, céu ou inferno para aqueles que receberam ou não o sacrifício de Jesus. Mas vale ressaltar que esse sacrifício ele é suficiente para purificar os pecados de todo aquele que nele crê. Sendo assim, não entendemos que é necessário um estágio intermediário de purificação, porque em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que o sangue de Jesus, de fato, nos purifica de todo pecado. Existe hoje uma questão sobre após a morte, se o homem ele está em sono profundo ou ele tem consciência. No meu entendimento, sono profundo, quando a Bíblia se refere com essa expressão, ela quer nos indicar que a morte não é o fim, e de fato não é. Existe consciência após a morte, a gente percebe em Filipenses capítulo 1, versículo 23, quando o apóstolo Paulo diz: eu prefiro morrer e estar com Cristo. Porque o apóstolo falaria isso se não fosse verdade, No livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, fala sobre os mártires que ficam diante de Deus cobrando para que ele faça justiça aos seus malfeitores, aqueles que os martirizaram. Então existe essa discussão sobre sono profundo ou consciência após a morte, mas a questão de estágio intermediário de purificação não existe muita base bíblica no meu ponto de vista.
Outra questão que contradiz o restante das Escrituras é a oração dos mortos. Justamente pelo fato de nós acreditarmos que após a morte existe o juízo, não faz muito sentido você interceder por um morto que já tem o seu destino estabelecido. Uma outra questão é se anjos bons mentem. E aí com isso eu gostaria que você prestasse atenção comigo. No livro de Tobias, capítulo 5, conta a história de que Tobias estava numa viagem e ele se encontra ali com um anjo sem saber que era um anjo. E no versículos 6 e 7, olha o que está escrito. Sem saber de que se tratava de um anjo de Deus, ele o saudou e disse-lhe: De onde és tu, ó bom jovem? E o anjo lhe respondeu: Sou israelita. E mais tarde, no encontro que o anjo teve com o pai de Tobias, no versículo 18, ele diz: Mas para tranquilizar o Senhor, eu sou Azarias, filho do grande Ananias. Ou seja, aquele anjo inventou toda essa história para apenas no final revelar sua identidade de ser o anjo Rafael. Isso contradiz com o que está escrito no livro de João, no capítulo 8, no versículo 44, que está escrito: Vós tendes por pai ao diabo, e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Bom, então como você pode ver, os anjos são seres perfeitos, né? E o pai da mentira é o diabo, então temos dificuldade de aceitar que anjos bons podem mentir, né? Uma outra questão é que o fundo dos órgãos de peixes sob brasas podem expulsar demônios. Observe comigo. No livro de Tobias, no capítulo 6, no versículo 8, está escrito: O anjo respondeu-lhe, aquele mesmo anjo que inventou aquela história para Tobias, dizendo que era israelita, que o nome dele era Azarias e que ele era filho de Ananias. E ele disse: Se puseres um pedaço do coração sob brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. No versículo 19, ele completa dizendo: Na primeira noite queimarás o fígado do peixe e será posto em fuga. Isso contradiz o que está escrito em Marcos capítulo 9, versículo 29, quando os discípulos tentaram expulsar os demônios e não conseguiram Jesus, então se volta para eles e diz: olha, não é com coisas, mas se expulsa demônios com oração e com jejum. E o último motivo que eu gostaria de registrar aqui é o princípio de que as esmolas, elas podem expiar os pecados, né? Elas podem redimir os pecados. Bom, isso contradiz bastante com a suficiência do sacrifício de Jesus na cruz. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, está escrito assim: Não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados das vossas vãs maneiras de viver, que com tradição aprendestes com seus pais, mas foi pelo sangue precioso de Jesus, como Cordeiro imaculado e incontaminado. No livro de 1 João, também no capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bom, então eu citei aqui alguns pontos que faz com que nós protestantes tenhamos dificuldade de aceitar esses 7 livros a mais na Bíblia católica, né? É bom deixar registrado que eu não tenho nada contra católicos, que eu não prego contra pessoas, eu prego contra doutrinas. Tenho amigos católicos e os respeito muito. De fato, religião não se discute, mas se expõe pensamentos com respeito, né? Que foi o que eu procurei fazer aqui. E meu desejo é que Deus abençoe a todos vocês, católicos e protestantes, no nome de Jesus.